Amigos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda. Mais uma vez, aqui estamos para bater um papo a respeito das coisas que fazem parte da nossa sagrada religião, a Umbanda. E como havíamos prometido no último programa, hoje nós estamos aqui com uma surpresa. Trouxemos um convidado, o primeiro convidado dessa série de programas que nos propusemos a fazer, e que é o nosso irmão Francisco. Nosso irmão Francisco, que faz parte da APEU, Associação de Pesquisas Espirituais de Ubatuba, já como um integrante há 26 anos, quase 27. É um bocado de tempo dedicado à causa umbandista e à causa do espiritismo e da espiritualidade. Irmão Francisco, antes de mais nada, fique à vontade para dar um alô para os nossos telespectadores, para que eles possam conhecer melhor. Alô, irmão Silvio, pai Silvio, eu sou o Francisco, aqui da APEU. Meu cargo aqui é ser doutrinador e estou aqui para cooperar, juntar-me ao Silvio nesse programa de mediunidade e de Umbanda. Cooperarei da melhor maneira possível e estamos aqui à vontade, pai Silvio. Você me disse que aqui é um programa mais ou menos informal. Bastante informal. Bastante informal. Que eu faço questão. Isso já tira um pouco da carga emotiva, da carga emotiva da pessoa. Então, Silvio, podemos dar início àquilo que você acha mais interessante, prosseguimento ao programa. Bem, como nós estamos acostumados aqui na APEU a promover alguns cursos que vão ajudar os senhores a dirimir algumas dúvidas, quer sejam elas a respeito do fator mediúnico ou a respeito da Umbanda em si, em sua parte ritualística e religiosa, hoje eu gostaria de falar a respeito de um curso que iniciamos ainda recentemente. Aliás, será a nossa 10ª turma que estaremos formando. E esse curso visa exatamente esclarecer a respeito da mediunidade, esse dom que todos nós sabemos, ele se manifesta em algumas pessoas de uma forma mais acentuada, em outras de uma forma ainda latente, mas que se apresenta na maior parte, ou se não em toda a parte, no seu todo, da humanidade. Isso segundo atribuiu Allan Kardec em suas pesquisas. Então, gostaria de conversarmos a respeito disso. O irmão Francisco poderia fazer uma definição da mediunidade para os nossos telespectadores? Informalmente, né? Formalmente. A mediunidade é a capacidade do homem, que o homem tem, dos seres têm, de receber, entrar em contato com o seu espírito, ou o seu espírito vir até poder manifestar. Qualquer manifestação, no sentido mais amplo da mediunidade, qualquer manifestação física ou mental, é tudo feito através de uma mediunidade latente nos seres. Pelo seguinte, o espírito, ele não está investido no homem, ele não veste como se fosse uma roupagem. Ele está do lado e através de vários canais, naturais ou não, ele vai
agindo no corpo. Então, um sentido mais amplo, mas não é esse sentido o interessante aqui com o curso. É só saber que existe isso aí, esse fenômeno é universalista. Agora, o que nós vamos falar aqui, o Silvio vai demonstrar com bastante propriedade, é que a mediunidade ela se apresenta, além dessa que eu estou falando, se apresenta de várias, infinitas maneiras. Médiuns são pessoas que, no caso aqui, intermediam o espírito ao seu próprio corpo e a outros. Eles emprestam o seu corpo, a sua parte mental, a sua parte de chakras, para que seja feito essa intermediação. Irmão, segundo consta no livro dos Médiuns de Allan Kardec, todos os seres inteligentes, os seres humanos, e alguns seres animais irracionais também, são dotados de alguma espécie de mediunidade. Entretanto, aqui, para fins de estudo, de elucidação, nós temos que observar aqueles fenômenos que são mais patentes, os fenômenos que se evidenciam mais em cada elemento. E esses sim são aqueles indivíduos que serão classificados médiuns. Porque apesar de tudo, apesar do indivíduo ter um dom, não significa também que ele vá exercer apenas uma atividade mediúnica. Nós sabemos que o mesmo indivíduo que é capaz de, através do fenômeno da psicofonia, manifestar uma entidade, ele também é capaz de desenvolver alguns campos no seu corpo áurico, perispiritual e até carnal, por onde irão fluir as energias. Esses campos chamados chakras, eles requerem uma determinada técnica para o seu desenvolvimento. Tudo isso visando facilitar o trabalho do espírito em relação ao médium e a facilidade que ele busca da sua comunicação. Porque sabemos que o médium ele é um aparelho receptor. Para que ele receba essa comunicação, essa energia, para que essa energia exerça um certo domínio sobre a sua parte psicológica ou a sua psique, é necessário primeiro ativar esses campos, chamados chakras. O que o irmão pode falar para o telespectador a respeito de chakras? Chakras, em sânscrito, quer dizer roda. Nós temos várias rodas que são núcleos de uma espécie de um redemoinho. Nós temos vários chakras, como eu estou falando, mas alguns deles são muito importantes. Por exemplo, o chakra da nossa cabeça, o chakra coronário, temos o chakra laríngeo, tem o chakra do solar, do estômago. Praticamente cada órgão, cada sistema nervoso, cada núcleo nervoso, ele tem chakra. Então, alguns deles são bastante importantes no sentido da mediunidade. Por exemplo, uma pessoa que vai para escrever, né, psicografar qualquer coisa, ele normalmente os espíritos, os seres que estão comandando aquela mediunidade naquele momento, eles entram, não é que entram, desculpe a palavra, eles ativam, eles se utilizam do chakra braquial, que aqui no braço é um gânglio que tem, e a pessoa não tem, às vezes, como o Chico Xavier, não tem aquela noção psíquica do que está escrevendo, ele não sabe o que ele está escrevendo. E ele poderia, no caso do Chico Xavier, ele poderia escrever duas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes, de seres diferentes tomando seus chakras,
E ele então escreveria aqui uma mensagem, um livro, parte de um livro, e do outro lado uma coisa, respondendo perguntas assim e tal. E isso porque ele já tinha vários chakras desenvolvidos, esse irmão. E outros chefes de terreiro, outros chefes de tendas, eles têm, cada um tem alguns chakras já desenvolvidos. Então, com isso, eles servem de intermediário naquele sentido. E são muitos. Alguns não têm mediunidade de incorporação, mas têm de intuição, de visão, audição e muitos mais. Para se saber quais são os chakras, são inúmeros. É melhor para falar que tem mais de centenas deles, e aí se tem uma ideia deste universo que é a mediunidade, através, como disse, dos chakras, através dessas rodas, através desses centros energéticos. Então, existe também uma mediunidade que não depende do desenvolvimento, da aplicação de uma técnica, para que esses centros de força, esses centros de interligação com o plano espiritual possam ser manipulados e possam ser ativados. Essa mediunidade é a chamada mediunidade natural. Mediunidade natural, ela acompanha o indivíduo ao longo das suas sucessivas reencarnações ou missões espirituais. São muitos os espíritos que vêm a essa terra com uma missão já definida e que a sua mediunidade não depende da aplicação de um sistema educativo. Aquilo brota naturalmente, como a gente vê surgir um novo dia. Esse tipo de mediunidade é aquela que envolve os espíritos evoluídos. Nós temos muitos exemplos disso. São mediunidades que já nascem com aqueles que vêm com missões de condução de multidões, de condução de grandes grupos, até de nações inteiras. Nós vemos aí na mediunidade natural o próprio Cristo. Cristo não precisou frequentar uma casa de um dirigente ou de um outro mestre qualquer para desenvolver todos esses seus sentidos paranormais. Eu principalmente, costumo dizer que Cristo era um médium de Deus. Mas outros espíritos evoluídos também tiveram a oportunidade de nascer nesse planeta, trazendo consigo toda essa carga que é o reflexo de uma evolução. Entre eles nós podemos ver alguns gurus, podemos ver alguns mestres da espiritualidade, alguns profetas, de onde viria, né, aquela capacidade de prever o que estava para acontecer. E olha que não eram poucas as previsões. A Bíblia é riquíssima em exemplos de mediunidades naturais. Por outro lado, nós temos a mediunidade que é a mais comum, é a mediunidade de prova. A mediunidade natural, ela é uma conquista definitiva. O espírito evolui através das suas missões ou de suas provações e vai aos pouquinhos se desligando dessa necessidade de passar por esse planeta de expiações para que se torne um espírito purificado. Já na mediunidade de prova, não.
A conquista não é definitiva. Ela vai sendo alcançada gradativamente. Para a gente continuar esse bate-papo gostoso, assim, como vimos fazendo, entre mim e o nosso irmão Francisco, o major da APEU, nós vamos agora pedir um intervalozinho para tomar uma aguinha, dar uma refrescada na garganta e já estaremos de volta. Aguarde. Refrescar a garganta. E agora vamos dar continuidade a esse bate-papo gostoso a respeito do tema de hoje, que é a mediunidade. Nós fizemos inicialmente uma introdução, uma definição do que vem a ser a mediunidade, como ela se processa, como ela acontece e através de que caminhos ela se manifesta no ser humano. Falamos a respeito da mediunidade natural, já está aqui bastante claro, bem definida. E iniciamos um novo tópico, que é a mediunidade de prova. Eu estava aqui conversando com o nosso irmão Francisco Major da APEU, a respeito da mediunidade de prova. Major, a mediunidade de prova, ela me parece que é a mais abrangente, não em termos de alcance definitivo de evolução, mas em termos de uma cobrança que existe em cima dos seres. O que o nosso irmão pode falar a respeito? Eu também penso de maneira semelhante. A mediunidade de prova, ela começa a acontecer no ser muito antes dele encarnar. É uma promessa que ele faz antes de vir para a Terra, e nessa promessa ele quer queimar que quando se está desencarnado, toda a psique, todo o ser muda, porque os objetivos são outros, não tem esse envolvimento do mundo material. Então lá está voltado mais para o seu ser propriamente dito, e muitos querendo a sua evolução. Então uma das maneiras de se conseguir uma evolução mais rápida é você propondo algo ao pessoal do karma, assim, que vão gerir o nosso destino, vão orientar, colocar a gente nos melhores lugares, assim, você vai ter um aprimoramento mais objetivo. Então, uma das coisas que se propõe é servir ao Pai Maior através da mediunidade. Então, é permitido que a pessoa venha numa encarnação com um chakra, um canal já bem mais desenvolvido do que ele poderia ter. Então, essa é uma aquisição temporária, é uma aquisição para um objetivo. E é o que se encontra, né, mais dessas casas, casas da onde se trabalha com mediunismo. Exatamente. E a gente vê a mediunidade de prova presente não somente na Umbanda, Candomblé, as religiões de raízes afro-aborígenes. Não. A mediunidade está presente nos segmentos kardecistas, está presente em muitas religiões hindus, né? Está presente até no seio da Igreja Católica, embora muitos deles não compreendam como tal. Na Igreja Protestante também, ela é bastante ativa, apesar de
receber nomenclaturas diferenciadas, e, enfim, até entre os ateus. Então, a mediunidade, Major, a gente entende que ela não é um privilégio de um determinado grupo. Pelo contrário, ela funciona como uma oportunidade. Essa é a visão que eu tenho desse fenômeno chamado mediunidade. E a todos nós, os senhores do karma, dão essa chance, porque é uma forma que o indivíduo encontra de ressarcir de uma maneira mais rápida, né, mais ligeira, aqueles débitos que ele traz de encarnações anteriores, encarnações pretéritas, e somente através da prática do bem, que essa é a máxima da mediunidade. Não adianta o indivíduo ter mediunidade e não saber usar, né? Ou usar indevidamente. Para fins, porque a mediunidade é uma ferramenta. E a ferramenta a gente pode usar de tudo quanto é chega. O fogo, por exemplo, está à disposição do homem para fazer coisas muito boas, que sem ele não teríamos uma evolução como temos hoje, e também serve para fazer coisas erradas. O mesmo fogo que aquece também pode exterminar, não é verdade? Então tudo tem que ser bem dosado. Assim é também o dom mediúnico. Tem que ser bem trabalhado e trabalhado na medida certa, de forma objetiva, clara, lúcida, no sentido do conhecimento, nessa amplitude toda que o sistema espiritual nos oferece, porque a mediunidade ela é gerada primeiro lá no plano espiritual. O indivíduo vem nascer e traz esse dom, mas esse dom é ofertado pelos senhores do karma. E sem essa oferta ele vai ser uma pessoa comum, sem esse tipo de utilidade. E aqui na questão da mediunidade, Major, inicialmente eu gostaria de falar a respeito dos fenômenos de lucidez. São os chamados fenômenos psigama, ou seja, fenômenos inteligentes, ou classificado ainda por alguns estudiosos como fenômenos intelectuais. Esses fenômenos são a telepatia, a vidência, a psicometria, a audiência e a intuição. São os principais, não que sejam só esses, mas são os principais. E são fenômenos curiosos, porque eles desafiam a ciência acadêmica pela sua forma de se apresentar, pela sua forma de demonstrar que existe uma força que está no plano extrafísico e que atua aqui no nosso plano carnal. O irmão tem alguma coisa a falar a respeito desses fenômenos classificados como de lucidez? Porque nós sabemos que tem fenômenos de lucidez, onde estão englobados os fenômenos de incorporação. Esses são chamados fenômenos psigama. E tem os psicapas, né, que são os fenômenos de efeitos físicos. Esse é um estudo que nós vamos fazer num outro programa. Hoje eu gostaria de falar particularmente a respeito dos fenômenos de lucidez. Por exemplo, a telepatia. A gente sabe que existe muito embuste com relação a esse fenômeno. Não é verdade? Não só com esse fenômeno, como com todos os fenômenos de mediunidade. Porque há pessoas, ou as pessoas podem não estar imbuídas daquilo, não estarem recebendo aquela informação, aquela intermediação e dizer que está recebendo, inventar, mentir, às vezes, por vários motivos, a pessoa pode fazer isso bem.
Mas logo em seguida a pessoa é pega, porque ninguém consegue enganar a todo mundo por muito tempo. Eu costumo falar que isso aí a gente classifica como uma mistificação. Uma mistificação. E toda mistificação, sempre, falando assim, de uma forma popularesca, toda mistificação sempre deixa um rabinho. Mas existe, embora seja pouco usual, o fenômeno mediúnico da telepatia. Nós sabemos de casos em que, inclusive, os governos da antiga União Soviética se utilizavam da telepatia para substituir algum aparelho num desses lançamentos, dos cosmonautas, que eram chamados. Caso houvesse qualquer impedimento de comunicação com o planeta, então a telepatia seria um dos meios de trazer informação e receber também. Fizeram algumas experiências sobre isso aí, isso era uma experiência até boa, saudável, E eles colocavam pessoas já treinadas, porque às vezes a telepatia ela é feita de um para o outro, um transmissor e um receptor. E não é para todo mundo, nem todo mundo capta todo mundo, e nem todo mundo transmite para todo mundo. E eles colocavam às vezes uma nave, num lugar distante, um submarino, e a pessoa ia transmitindo. Com isso eles foram adquirindo bastante know-how sobre isso. Os americanos também, também fizeram isso, mas é um assunto fechado, eles não gostam de tocar nisso daí, porque isso dá margens para coisas erradas. Sempre você pode usar a ferramenta do lado bom e do lado que não presta. Inclusive, até para captar coisas que um presidente, um estadista, segredos de Estado. Segredo de Estado. Então, realmente é uma mediunidade que correria um certo risco até para determinadas nações. Por isso, ela é pouco usual, o próprio plano espiritual não investe muito em termos de mediunidade telepática. Mas nós temos uma mediunidade, essa sim, essa está bastante presente em todos os caminhos onde a manifestação mediúnica se apresenta. É a vidência. A vidência é importante até para sessões, para um exercício mais confiável das sessões. Geralmente, cada casa tem uma pessoa que tem a vidência já bem desenvolvida. Nós temos também determinados planos onde ela funciona. Mas nós vamos ter que deixar esse bate-papo, infelizmente, o tempo já está se esgotando. Urge. Uma palavra. Para um novo programa, com certeza, no próximo, eu já quero convidar de antemão o nosso irmão Major, para que ele participe, porque é um bate-papo gostoso. Nós estamos aqui com o nosso curso na APEU, Associação de Pesquisas Espirituais de Ubatuba, fazendo um trabalho de divulgação desses fenômenos. É um trabalho que a gente já faz há muitos anos e é um tema que nos fascina bastante. Não há como falar de Umbanda sem falar de mediunidade. Da mesma forma que não há como falar da doutrina kardecista sem que ela também seja inserida no contexto. Então, eu gostaria das suas considerações finais, para que a gente, num próximo programa, possa estar aqui de novo, esse bate-papo gostoso para os nossos telespectadores. Em cima ainda da vidência, gostaria só de falar uma coisa para encerrar. A vidência, nas sessões, também pode demonstrar, por exemplo, quando alguém está mistificando, não só o médium, mas um espírito mistificador se dizendo, se querendo se passar por um ou por outra entidade, e a pessoa que é vidente
consegue ver o que ele é realmente. Então, é um assunto muito amplo, que não se esgota assim com facilidade, tem muitos outros, como eu disse, muitas outras maneiras de se apresentar essa mediunidade. E eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição nos próximos programas, se assim for convidado. Pois é. Então, pessoal, eu quero desejar a todos felicidade, muitas bênçãos do nosso grande Pai Oxalá, e que todo o axé da Umbanda possa envolvê-los e trazer muita luz e muita compreensão. Até um próximo programa, se assim Deus nos permitir. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, nos que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. O mundo é paz e amor, o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fogo,